volta às aulas. O pessoal tirou férias, as crianças ficaram bem, não ficaram doentes. E aí a gente vai começar a escola, vai começar o ano letivo e vem aquela preocupação. Poxa, eu não quero que meu filho fique doente. O que eu faço? Como é que eu faço, doutora Kelly, para ter uma melhor imunidade? Como é que eu faço para ter um melhor sistema de defesa do meu filho? Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como vocês podem conseguir isso. Gente, como conseguir como ter uma melhor imunidade aí dos bebezinhos, das crianças. E eu falo assim que, primeiro, não existe fórmula mágica, não existe vitamina milagrosa que vai fazer com que eu não fique doente, que vai fazer com que isso aqui não vai melhorar a imunidade do seu bebê. Então, primeiro que isso é errado, isso é até... Eu diria que as pessoas vendem isso como se fosse algo milagroso, e não é uma pílula mágica. A imunidade, que é o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, ele está relacionado com todas as áreas do nosso corpo, e ele obviamente vai ter outras coisas que vão interferir, mas não existe uma pílula mágica que você vai lá e vai dar. O que é importante, lógico, é que você esteja bem nutricionalmente. E claro que se você tiver com alguma deficiência nutricional, seja de ferro, alguma vitamina, é importante repor. Mas não que você fazer uma formulinha mágica ali sem saber o que está acontecendo. Ai, doutora Kelly, me dá uma vitamina para melhorar a imunidade do meu filho? Não, isso aí é mentira. Tá bom? Então, primeiro, já desfazendo esse mito, eu quero falar algumas coisas. Eu anotei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 coisas que vão ajudar você e seu filho, todas as pessoas, na verdade, né? Porque serve para todo mundo a ter uma melhor imunidade. E a primeira coisa, gente, é que a boa imunidade, uma boa defesa começa na nutrição. Tá? Então, a gente tendo uma boa alimentação variada, com alimentos saudáveis, alimentos ricos em nutrientes, né? Então, seja uma dieta equilibrada. O que é uma dieta equilibrada? Você ter o alimento completo ali, a refeição completa. Então, você tem verduras, legumes, carnes, frutas, todos os cereais. Então, todos os alimentos, aquele pratinho colorido, né? Um alimento de cada grupo alimentar, para comer isso todos os dias e ter isso como até, eu diria, um estilo de vida, né? Porque não adianta a gente comer um ou outro dia e no resto da semana a gente comer só comida porcaria, industrializados e afins. Lógico que se você tiver uma alimentação equilibrada, você vai poder de vez em quando comer besteirinhas, mas não é o seu dia a dia. Tá certo? Então, primeiro, tem a ver com hábitos saudáveis. Uma boa imunidade tem a ver com hábitos saudáveis, estilo de vida saudável. E isso a gente não adquire de uma hora para outra, né? Não é um estalar de dedos. E muitas vezes começa da família, né? Precisa partir dos pais, muitas vezes, e não da criança. Porque se os pais, por exemplo, tomam refrigerante todo dia, a criança vai ver, ela vai querer tomar também. Agora, se os pais vão lá e comem comida industrializada, comem porcaria, né, que seja todos os dias, a criança também vai ver isso e ela aprende pelo exemplo. Então, gente, é muito importante que a criança tenha isso, que você tenha isso em mente e que você esteja disposta, né, e disposto a mudar esses hábitos na sua família. Descasque mais e desembale menos. Se o rótulo do alimento tiver mais que 5 ingredientes, provavelmente ele não é tão saudável assim. Primeiro, se você tiver que abrir, né, eu falo desembalar também, ele já significa que ele é um alimento processado e não um alimento in natura. Então, prefira alimentos in natura. Tudo que a gente encontra aí na natureza são alimentos in natura, tá bom? Bom, isso é super importante. O segundo passo para você ter uma boa imunidade, seu filho também não ficar doente, você ter um bom sono, né? Você cultivar hábitos bons para você ter um sono adequado. E é lógico que aí a gente tá falando, né, com mães que falam, doutora Kelly, então eu tô perdida porque eu não durmo, meu filho não dorme, eu não sei mais o que fazer. Bom, gente, é lógico que existem N fatores pelo qual seu filho não está dormindo, ou tem vários despertares, e existem coisas que a gente precisa enxergar além
né, dessas dificuldades, às vezes existem outros problemas do sono, falta de rotina, outras coisas que não acontecem ali. E se você quiser saber mais, tem um link aqui que é sobre o meu curso de sono descomplicado, tá na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui. Mas hoje eu quero falar assim, o sono é importante, né? O sono é uma necessidade essencial à vida. Se a gente não dorme, existem estudos, né, que se a gente não dormir, a gente morre. Literalmente, nosso corpo para de funcionar. A gente precisa desse período de descanso, tá? E isso não significa que se o bebê desperta várias vezes à noite, ou ele quase acorda, não necessariamente ele tem esses despertares, não significa que ele não está dormindo adequadamente. Às vezes ele está dormindo, só que a gente acaba dormindo muito mal. Mas tem sim como melhorar isso. Então, um bom sono é importante para ter uma boa imunidade. Não sei se você já reparou, mas se você fica horas sem dormir, se você fica dormindo pouco tempo por um grande período de tempo, a sua imunidade cai, você acaba ficando doente mais fácil. Não sei se vocês já repararam, mas isso acontece sim. Então, isso é um bom quesito. Faça de tudo para ter um bom sono. E aí já fica a dica para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Terceiro, uma coisa que é muito importante e que teve um impacto enorme para a saúde do mundo, do Brasil e do mundo, foram as vacinas, né? As vacinas, elas são a principal causa aí de um único fator, né, uma única medida pública, de saúde pública, que foi responsável por diminuir a mortalidade infantil num valor absurdo. Então vacine seu filho, mantenha as vacinas em dia. O SUS, né, o Sistema Único de Saúde, né, que é a vacina gratuita, ele é um dos programas mais completos, né? O programa do Brasil é um dos programas mais completos do mundo e você tem acesso aí de maneira gratuita. Agora, lógico, existem diferenças entre vacinas do público e do particular e eu vou deixar um card aqui sobre essas diferenças de vacina, se vocês quiserem assistir e entender quais são essas pequenas diferenças, para vocês verem, decidirem se vocês querem fazer, podem, né, se seria interessante priorizar alguma vacina no particular. E a quarta medida, gente, eu falo que é a tal da vitamina S e da vitamina N. Eu não sei se vocês já ouviram aqui, mas eu já falo, eu sempre falo nas minhas redes sociais, lá no Instagram, que a vitamina S e a vitamina N são uma das vitaminas mais importantes para o bebê. Eu sei que eu não falei que não existe vitamina milagrosa, mas essas vitaminas vocês vão entender por que elas são muito importantes. Que é a vitamina S, de sujeira, e N, de natureza. E por que eu tô falando isso? Porque a vitamina S, gente, a criança, ela precisa se expor, né, à natureza, brincar, ao livre brincar, né, andar no parquinho, mexer no tanque de areia, subir em árvore, andar na grama. Isso é extremamente importante para o funcionamento do sistema imunológico. Quanto mais contato com antígenos diferentes, né? Antígeno, eu tô falando aqui com patógenos, com bichinhos, né? De uma maneira bem simples, não médica. Quanto mais contato com bichinhos diferentes a criança tiver, lógico, não bichinhos que causem doenças, mas não necessariamente ali, né, uma higiene tão 100%, eu falo de, né, aquela coisa de tudo extremamente limpo, estéril. Isso faz com que a nossa imunidade, a criança fique, por exemplo, desenvolva mais alergias e outras coisas nessa área. Mas eu não estou falando, lógico, para não ter os cuidados de lavagem de mãos, de higienizar os objetos, mas o quanto a criança puder ter contato com natureza é melhor. E sem essa neurose, tá bom? De limpeza, ok? E uma coisa que ajuda bastante, que tem a ver com a vitamina S, com a vitamina N, é realmente você conseguir optar por menos procedimentos para esse bebê, ou seja, parto normal. Isso a gente já sabe que o bebê ele recebe a flora da mãe já no parto normal e isso diminui o risco de alergias, de doenças futuras. O aleitamento materno, né, que eu não falei na parte de nutrição, mas obviamente o aleitamento materno ele previne inúmeras doenças, já está mais do que provado que ele diminui risco de obesidade na vida adulta, doenças metabólicas como pressão alta, diabetes, até leucemia em bebês ele diminui o risco, o aleitamento materno, diminui o risco de câncer de mama, útero, ovário na mãe, tem inúmeros benefícios da amamentação a curto, médio e longo prazo. Para o bebezinho, por exemplo, que amamenta, ele vai ter menos risco de ter uma doença como diarreia, ele vai ter menos risco de ter otite, pneumonia, e isso já provado em
artigos científicos, tá? Inclusive artigos de alto impacto científico. Voltando aqui, vitamina E, vitamina S, atividade física, isso inclui também não só contato com a natureza, mas atividade física ao ar livre. Criança precisa correr, precisa pular, brincar, precisa gastar energia. Isso faz com que a criança tenha uma imunidade melhor, sim, com certeza. Né? E uma outra coisa que tem tudo a ver com esse tópico, né, da melhor imunidade é felicidade. Eu falo que felicidade é um ótimo fator para você ter uma imunidade melhor, e isso tem a ver com prazer e com diversão. Então a criança que se diverte, que é feliz, que brinca, que pula, que tem um vínculo e um afeto, né, um relacionamento aí com os pares, com os familiares muito bom, ela tem um lar estruturado, isso vai fazer com que ela fique menos doente. E é tão verdade isso que no pós-guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, tinham muitas crianças órfãs, porque os pais haviam morrido na guerra. E essas crianças ficavam num berço, sozinhas, isoladas, elas choravam, elas eram alimentadas, recebiam o básico, mas elas não recebiam afeto. E observaram que essas crianças no pós-guerra começaram a morrer, porque elas não recebiam carinho, não recebiam afeto. E olha que coisa doida, quando um estudioso, que foi John Bowlby, que é o autor até da teoria do apego, enfim, aí a gente entra em outro aspecto aqui. Em vez de deixar a criança lá e apenas dar o alimento, né, apenas dar mamadeira e tal, começa a pegar as crianças no colo, começa a brincar, né, a ter essa interação, e as crianças pararam de morrer. Então, felicidade, prazer e diversão é essencial. Gente, então assim, não tem remédio milagroso. É óbvio que se a criança tiver uma anemia, então, poxa, minha criança tá muito caidinha, tá muito prostrada, a criança não tá se alimentando bem, será que tem alguma coisa por trás? Então isso o pediatra precisa investigar e entender se precisa sim fazer alguma intervenção, precisa suplementar com alguma vitamina ou com alguma coisa. Mas isso é o depois, a gente tem que preparar esse terreno, a gente tem que criar um ambiente propício para a criança ser feliz, né? Para a criança realmente não ter menor risco de ficar doente. E é lógico, né, gente, que esses resfriadinhos, essas coisas que a criança pega, né, na escola, nariz escorrendo, diarreia, não sei o que, faz parte, é impossível, não teria como colocar essa criança na bolha. E a gente sabe que a criança na escola ela pode ter um episódio de resfriado ou uma infecção viral uma vez por mês, pelo menos. Isso significa que são 12 episódios ao longo do ano, e isso teoricamente seria normal. Óbvio que se o seu bebê fica doente o tempo todo, que já ficou internado, teve alguma questão mais grave, você deve sim conversar com o pediatra e investigar para ver se tem mais alguma coisa aí. Mas esses episódios, entre aspas, bobinhos, nariz escorrendo, coisas simples, relativamente comum e é relativamente esperado que a criança tenha, tá bom? Então, eu espero que eu tenha dado bastante informação aqui para vocês e até o próximo vídeo. Não esqueça, curte, compartilha, se inscreva aqui no canal pra gente sempre ter coisa boa para vocês. Tchau, tchau!